Olá, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou explicar para vocês sobre operações de radicais, certo? Eu peço que vocês tenham bastante atenção nessa aula, porque é um assunto um pouquinho mais complicado e exige bastante atenção de vocês. Primeiro eu vou começar com a adição algébrica de radicais. Na adição e subtração com radicais, 3 casos podem ser considerados. O primeiro caso, todos os radicais são claramente semelhantes. Então, olha aqui, ó, efetuamos as adições e subtrações dos fatores externos e mantemos o mesmo radical. Então, o que a gente vai fazer? A gente soma e subtrai os fatores externos e a gente mantém o radical que se repete. Olha aqui os exemplos. Claramente, ó, os radicais estão se repetindo. Então, olha aqui eu tenho, nesse primeiro exemplo, 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. O que você vai fazer? Você vai somar, você vai calcular os termos que estão de fora. 2 mais 7 menos 3. 2 mais 7 menos 3, que é quanto? 6. Ó, 2 mais 7 menos 3, aí repete o raiz de 5. 2 mais 7, 9. 9 menos 3, 6. Então, 6 raiz de 5. Nesse segundo exemplo, eu tenho 3 raiz de 3 menos raiz de 3. Olha aqui, ó, o fator externo aqui é o 1, quando não aparece, certo? Menos 5, mais... Aqui também você vai ter que observar, ó, que o fator externo é 1 sobre 2. Não tem, ó, não aparece nenhum número aqui acompanhando, então significa que é 1. Então, é 1 sobre 2. Então, o que você vai fazer? Você vai somar, vai calcular eles. 3 menos 1, menos 5, mais 1 sobre 2, repete o radical. 3 menos 1 é 2. 2 menos 5, menos 3, mais 1 sobre 2. Não fiz o cálculo logo direto, porque se trata de fração, então eu vou fazer o quê? O MMC. O MMC aqui vai ser o quê? O 2. Eu tenho um número inteiro com um número fracionário. O MMC vai ser o denominador da fração, que é 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 3, que é menos 6, mais 2 dividido por 2, que é 1, vezes 1 é 1. Repete o radical raiz de 3. Menos 6 mais 1 é quanto? Menos 5. Então, vai ficar o quê? Menos 5 sobre 2, raiz de 3. Então, quando os radicais eles são iguais, você vai o quê? Você vai calcular somente os fatores externos. Você efetua as adições e as subtrações somente dos fatores externos. Quando os radicais são iguais, é simples. O segundo caso é quando todos os radicais podem ser reescritos como radicais claramente semelhantes. Olha aqui eu tenho no primeiro exemplo. Raiz de 6 mais raiz de 24 mais raiz de 54. Gente, esse 24, 6 não dá para fatorar. Esse 24 e esse 54 já dão para fatorar. Então, você vai fatorar eles, certo? Vamos fatorar o 24. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3 é 1. E vamos fatorar o 54. 54 dá para dividir por 2, que vai dar 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, aqui, como se trata de raiz quadrada, você vai pegar o quê? De 2 em 2, os iguais. Então, aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Aqui, ó, o 2 não se repete. Aí, aqui, ó, 3 ao quadrado. E esse 3 aqui fica sozinho. Então, você vai reescrever com raiz de 6 mais, aí aqui, ó, 2 sozinho, vezes 2 ao quadrado, vezes
o 3. Aí aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, esse que está ao quadrado, ele sai de dentro do radical. Esse outro também que está ao quadrado também sai de dentro do radical. E multiplico 2 vezes 3. E aqui também multiplico 2 vezes 3. Vai ficar como? Raiz de 6 mais... Esse 2 saiu do radical, né? 2 vezes 3 é 6. Esse 3 também saiu de dentro do radical. Aí fica aqui, ó, 2 vezes 3, que é 6. Agora, o que eu tenho? Todos os radicais iguais. Todos esses radicais iguais, o que eu vou fazer? Somar apenas, calcular apenas os termos externos. Quando não aparece aqui é porque é 1. 1 mais 2 mais 3, que vai dar quanto? 6. 6 raiz de 6. Olha esse outro exemplo. Raiz de 180 mais raiz de 500. Claramente você observa aí que vai dar para fatorar, tanto 180 quanto 500. Então, vamos primeiro fatorá-los. 180 é dividido por 2, vai dar 90. 90 dividido por 2, 45. 45 já vai ser dividido por 3, que vai dar 15. 15 dividido por 3, 5, que só vai dar para dividir por 5. E o 500 dividido por 2 vai dar 250, por 2, 125, por 5, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Como se trata de raiz quadrada, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes o 5. Aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, mais raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Esses que estão ao quadrado, você vai tirar de dentro do radical. Fica 2 vezes 3 vezes raiz de 5. O 5 permanece. Esse aqui, ó, sai de dentro do radical. 2 vezes 5 e esse 5 aqui permanece. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 6 raiz de 5 mais 10 raiz de 5. Você calcula apenas os fatores externos. Aqui é uma adição, no caso. 6 mais 10 é 16. Repete o radical. Raiz de 5. Então, 16 raiz de 5. Terceiro caso. Apenas alguns radicais são semelhantes. Efetuamos as adições e subtrações dos radicais semelhantes e repetimos os radicais que não são semelhantes. Olha aqui, ó. Eu tenho raiz de 5 menos 3 raiz de 5 mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 5. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e calcular somente aqueles que têm o mesmo radical. Os demais você repete. Então, vai ficar o quê? Vou pegar, ó, o que eu juntei primeiro, os que têm o mesmo radical. Raiz de 5, menos 3 raiz de 5, menos 4 raiz de 5, mais raiz de 10, mais 3 raiz de 2. Eu juntei eles só para visualizar melhor. Aí, você vai o quê? Calcular somente os fatores externos aqui, ó. 1 menos 3 menos 4, que vai dar menos 6. Os demais, como não dá para calcular, você só repete. E assim fica, certo? Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho radicais semelhantes, e outros não, você só calcula aqueles que têm o radical semelhante. Os outros você somente repete. Olha aqui, ó. Eu quero que vocês tenham cuidado nisso aqui. Preste muita atenção às desigualdades abaixo. Eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2. É diferente de raiz de 5. Eu tenho radicais diferentes. Uma é raiz de 3, outra é raiz de 2. Você não pode calcular esses dois radicais, certo? Outra coisa que vocês devem prestar atenção.
2 mais raiz de 5 é diferente de 2 raiz de 5. Estou mostrando isso aqui, minha gente, porque acontece mesmo de muitos errarem em relação a isso. 2 mais raiz de 5 não dá para você calcular. Eu não tenho termos semelhantes. Você, numa expressão algébrica, você nenhuma expressão, você só pode calcular aquilo que é semelhante. E esse aqui não é semelhante. Aqui, ó, raiz de 25 mais 24 é diferente de 5 mais raiz de 24. Também acontece muito de pegar e calcular. Raiz de 25 é 5. Aí vai ficar 5 mais raiz de 24. Também não pode. O que você vai ter que fazer aqui nesse caso? Você vai ter que calcular essa raiz, ou você vai ter que somar esses dois números, 25 mais 24, que é igual a 49. E aí sim você calcula a raiz de 49, que é 7. Muito cuidado nessas desigualdades, certo? Multiplicação de radicais. Para você entender multiplicação, você vai ter que lembrar de alguma das propriedades. A propriedade, no caso aqui, ó, que nós vimos, eu tenho aqui, ó, nesse caso, raiz de 4 vezes 9 é o mesmo que raiz de 4 vezes raiz de 9. Logo, podemos escrever que raiz de 4 vezes raiz de 9 é igual a raiz de 4 vezes 9. Então, aqui, ó, de forma semelhante, temos o quê? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7. Podemos escrever como raiz cúbica de 2 vezes 7, que é 14. Outra aqui, ó. Raiz quinta de 6 vezes raiz quinta de 11. É o quê? 6 vezes 11. 6 vezes 11, que é 66. Então, fica o quê? Raiz quinta de 66. Gente, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, você não precisa colocar. Aqui é uma forma de você, ó, que você já pode calcular direto. É só para mostrar isso, ó, que você só multiplica os radicandos, certo? Olha os exemplos. Eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 6. O que você vai fazer? 5 vezes 6. 5 vezes 6, que é 30. Então, vai ser o quê? Raiz quadrada de 30. Aqui eu tenho raiz cúbica de 10 vezes a raiz cúbica de 12. Então, o que você vai fazer? Vai multiplicar 10 vezes 12. Então, vai ficar raiz cúbica de 10 vezes 12, que é 120. Olha esse outro caso. 2 raiz de 5 vezes raiz de 7 vezes 3 raiz de 10. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Você vai multiplicar os fatores externos e o resultado vai ficar de forma externa. Você vai escrever externo. E vai multiplicar os radicandos, certo? E vai multiplicar os radicandos. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, vezes 3, que é 6. Vezes 3, que é 6, ó. Aí, vai multiplicar os radicandos. 5 vezes 7 vezes 10. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 7 vezes 10, 350, certo? Em alguns casos, podemos simplificar uma expressão que envolva radicais utilizando a propriedade distributiva. Então, eu tenho aqui, ó, no primeiro exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz de 2 mais 5. Esse raiz de 3, você vai multiplicar por raiz de 2 e vai multiplicar por raiz de 5. Aplicar de propriedade distributiva da multiplicação. Distribuir essa multiplicação. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2, mais, como aqui é mais, né? Raiz de 3 vezes 5. E aí, como é que você multiplica isso aqui? Esse multiplicação de 2 radicais. Multiplicação de 2 radicais, o que você faz? Multiplica os radicandos. 3 vezes 2, que é 6.
Esse caso aqui, ó, esse 5 só vai ficar externo à raiz. Raiz de 3 vezes 5 é 5 raiz de 3. Então, vai ficar o quê? Raiz de 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6, mais 5 raiz de 3. Do mesmo jeito aqui, ó, no segundo exemplo. Eu tenho raiz de 5, que vai multiplicar o raiz de 7, menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Você vai multiplicar os radicais. Raiz de 5 vezes raiz de 7, menos raiz de 5 vezes 5. 5 vezes 7, 35, menos raiz de 25. 5 vezes 5 é 25. Gente, 25 tem raiz, não tem? Então, vai ficar o quê? Raiz de 35 menos, qual é a raiz de 25? Que é 5. Nesse outro aqui, eu tenho 2 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar e multiplicar o 2 por 3, depois o 2 por raiz de 5. Aí, você vai começar agora com raiz de 5, vai multiplicar por 3 e depois o raiz de 5 por raiz de 5. Como é que você escreve isso? 2 vezes 3 menos 2 vezes raiz de 5. Mais 3 vezes raiz de 5, mais com menos é o quê? Menos, não é? Menos raiz de 5 ao quadrado. Quanto é 2 vezes 3? 6. 2 a menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5, e raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Aqui eu tenho 2 radicais iguais, não tenho? Como eu tenho esses 2 radicais iguais, eu vou calcular. Fica o quê? 6 menos 5, que é 1, e menos 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, que vai dar 1 raiz de 5. Então, vai ficar raiz de 5 mais 1. Desculpa. Divisão de radicais. Também vamos lembrar de uma propriedade dos radicais. Eu tenho o quê? Raiz quadrada de 4 sobre 9 é igual a raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Logo, podemos escrever que raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9 é o quê? 4 sobre raiz de 4 sobre 9. De forma semelhante, temos o quê? Raiz cúbica de 17 sobre raiz cúbica de 4 vai ser o quê? Raiz cúbica de 17 sobre 4. Raiz quinta de 3 sobre raiz quinta de 8 vai ser o quê? Raiz quinta de 3 sobre 8. Vamos para os exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o quê? Raiz quadrada de 8 dividido por 2. Você já pode fazer direto. Quanto é 8 dividido por 2? É 4. Então, fica o quê? Raiz quadrada de 4. Ou você pode escrever como na forma de fração, que é raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 2. 8 dividido por 2 é 4. Fica a raiz quadrada de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Do mesmo jeito aqui o segundo exemplo. Raiz cúbica de 30 dividido por raiz cúbica de 18. Você pode escrever como raiz cúbica de 30 sobre raiz cúbica de 18, que é raiz cúbica de 30 sobre 18. Não dá para dividir, mas dá para simplificar tudo por 6. 30 dividido por 6 dá 5, 18 dividido por 6 dá 3. Gente, eu só quero que vocês entendam o seguinte. Nesse caso aqui dá para dividir, não dá? 8 dá para dividir por 2. Então, você já pode ir direto para cá. Raiz quadrada de 4, que vai ser igual a 2.
Nesse caso aqui, ó, 30 não dá para dividir por 2. Então, você vai escrever raiz de 30, raiz cúbica de 30, sobre raiz cúbica de 18 e já pode vir direto para cá, certo? Potenciação de radicais. Para efetuar a potenciação com um radical em que o radicando é um número real positivo, elevamos o radicando ao expoente dado. De modo geral, temos o quê? Eu tenho esse radical aqui elevado a um expoente. Esse expoente, ele vai ser do radicando. O radical aqui, todo o radical, está elevado a um expoente. Esse expoente vai ser do radicando. Então, eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A elevado a N. Vai ser o quê? Raiz de M elevado a... Raiz de M elevado a N, em que A é um número real positivo, M é um número natural maior ou igual a 2 e N é um número inteiro. Então, nós temos o quê? No primeiro exemplo, raiz quadrada de 5 elevada a 3. Esse 3, ele vai ser aqui, ó, do radicando. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5 elevado a 3. Aí, vamos lembrar de uma propriedadezinha que eu expliquei para vocês, de simplificação. Não é ao quadrado? Esse 3 é maior do que 2, não é? 3 maior do que 2, então vou reescrever isso aqui. Eu vou escrever um expoente 2. Para quê? Para que fique igual ao índice. Então, vai ficar o quê? Vou escrever um expoente 2, 5 ao quadrado. E aí, escrevo um outro 5, que é para completar um 3. De 2 para 3, falta 1. Então, vai ficar o 5. 5 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 ao quadrado sai de dentro do radical. Fica o quê? 5 raiz de 5. Olha aqui o segundo exemplo. Raiz cúbica de AB ao quadrado elevado a 4. Esse 4 vai vir para dentro aqui do radical, certo? Vai ser expoente dos radicandos. Esse 4 vai ser expoente aqui do A. E esse 4 aqui vai ser expoente do B. Só que esse B aqui, ele tem um expoente também, certo? Aí vai ficar o quê? Uma potência de potência. Potência de potência, o que você faz? Multiplica os expoentes. 2 vezes 4, que é 8. Então, vai ficar raiz cúbica de A vezes A elevado a 4, vezes B elevado a 8, certo? Vezes B elevado a 8. E aí, o que você vai fazer? Você vai observar que o 4 é maior do que 3, o 8 é maior do que 3. Então, você vai escrever isso aqui como? O 4, você vai reescrever como A vezes A elevado a 3. E o B elevado a 8, você vai reescrever como B elevado a 2 vezes B elevado a 3 vezes B elevado a 3, certo? Esses que tiver elevado a 3 sai de dentro do radical. Fica A vezes B vezes raiz cúbica de AB ao quadrado. A vezes B vai ser o quê? AB ao quadrado vezes raiz cúbica de AB ao quadrado, em que A e B tem que ser números reais positivos. Olha esse outro exemplo. Raiz quarta de 7 elevado a 8. Esse 8 vem para dentro do radical. Vem para dentro do radical. Fica o quê? Raiz quarta de 7 elevado a 8. 8 é maior do que 4, então você vai reescrever como um 7 elevado a 4. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4, que eu já fiz a separação, certo? Então, olha aqui, ó. O 8 você vai escrever como 7 elevado a 4. De 8 para 4, faltam quanto? 4. Então, você vai escrever um novo 7 elevado a 4. Esse 7 elevado a 4
sai de dentro do radical, esse também sai de dentro do radical. Fica o quê? 7 ao quadrado, ou 7 vezes 7. 7 ao quadrado, que é igual a 49, certo? É uma aula um pouquinho mais longa, esse assunto de operações de radicais é um pouquinho mais complicado, por isso que eu pedi para vocês terem mais atenção. Na atividade que eu vou passar para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, não fiquem com dúvidas, façam as atividades, minha gente. As atividades são de extrema importância para vocês aprenderem. Gente, a atividade não é só frequência, além da frequência que é importante, mas ela é importante para o aprendizado de vocês, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês.